Sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira. São nessas lives de quinta-feira que a gente bate aqui um papo sobre temas que vão te ajudar a sempre ter o Excel como seu aliado para você se destacar no mercado de trabalho e avançar na sua carreira. E hoje nós vamos aqui discutir sobre como dobrar a sua produtividade no seu trabalho, independente do seu nível de Excel, tá? Deixa eu fixar então aqui antes de começarmos o tema da nossa live aqui na tela. Pronto. Então vamos lá. Então hoje nosso tema será como dobrar a produtividade no seu trabalho, né? Independente do nível de conhecimento em Excel, tá? Então, como que a gente pode entender a questão da produtividade? Então, sempre quando eu escuto essa palavra produtividade, sempre me vem na cabeça que é o quê? Fazer mais, né? Fazer mais coisas. E não deixa de ser isso realmente, mas a gente tem que associar a produtividade como algo ali que a gente faz, em que a gente faz num tempo otimizado e com qualidade. Isso é produtividade. Então, obviamente, sendo mais produtivo, a gente consegue entregar mais em menos tempo e com qualidade. Então, através desse conceito, é isso que a gente pode enxergar como produtividade. E é o que as empresas buscam. As empresas que elas mais têm buscado é produtividade. E aí o nosso dia de trabalho, né, na empresa, sempre ali acaba sendo, a gente acaba tendo um volume de trabalho muito grande, né? A gente se sente até tem horas que sobrecarregado, que a gente não vai dar conta, porque são muitas coisas para fazer. Inclusive, dentro de todas essas tarefas que a gente tem para fazer no nosso dia a dia, quanto mais a gente tem tarefas em que a gente tem processos, procedimentos manuais, que sempre depende de nós estar ali fazendo, quanto mais a gente tem tarefas manuais, mais a gente tem esse sentimento que estamos super sobrecarregados e que não vai dar tempo de fazer tudo. Então é aí que vai entrar o Excel. O Excel pode entrar aí como seu aliado para te ajudar nesse sentido, porque o Excel ele é uma ferramenta de automação. Então, com ele, como que a gente pode entender a automação? É o Excel trabalhando por nós, é um computador trabalhando por nós. Então, através dele, a gente consegue reduzir ali horas de trabalho em minutos. Então, parte ali das nossas tarefas, boas partes, né? Somente as relacionadas a controle, organização, administração em geral, a gente pode deixar que ele faça para nós. Certo? E então, hoje, eu levantei alguns tópicos aqui para a gente discutir exatamente sobre essa situação da produtividade e como que você consegue dobrar a sua produtividade. Então, a partir do momento que a gente entende que o Excel é essa ferramenta de automação, que é ele que faz trabalhos por nós, com isso a gente reduz horas de trabalho em minutos, como que a gente consegue, então, fazer essas automações dentro do Excel? Então, eu vou citar aqui 4 nomes, termos, que acho que vão resumir todas essas automações. Então, a gente pode, quando a gente fala em automação dentro do Excel, a gente pode citar fórmulas, a gente pode citar recursos que o próprio Excel tem, que nos ajuda, o VBA, que é a linguagem de programação dentro do Excel, e dashboards. Então, vou comentar um pouquinho de cada um. Por exemplo, os dashboards. Os dashboards até acaba vindo um pouco de fórmulas, de recursos, do VBA, às vezes, nem sempre. Mas os dashboards são aqueles painéis, aquelas telas
de controle que são automatizadas. Então, elas resumem ali informações com muito mais facilidade, com mais clareza, objetividade. Então, acaba substituindo aqueles relatórios de várias páginas, tabelas grandes, cheias de valores, planilhas. Então, os dashboards são exemplos de automações. Automaticamente, eles são ali relatórios todo automatizado. Outro termo que eu falei é o VBA. O VBA é a linguagem de programação do Excel. Através dele, a gente consegue fazer programações. Então, é aqui que a gente faz a gravação de rotinas dentro do Excel para ele executar para nós. É onde realmente a gente consegue atingir ali o alto nível de automação dentro do Excel. Falando sobre recursos também que o Excel disponibiliza para nós, eu posso citar aqui como exemplos, né? A formatação condicional. Então, a formatação condicional é algo que existe ali dentro do Excel, em que, em outras palavras, o Excel pinta células automaticamente para nós. Então, ele altera ali a estética da nossa planilha, da nossa tabela, conforme alguma condição ali que foi dada dentro do Excel. Então, automaticamente, o Excel é capaz de sinalizar ali coisas para nós, sinalizar algo importante dentro da nossa planilha. Então, isso também é um exemplo de automação. A gente tem recursos também como o do hiperlink. O recurso do hiperlink é através dele que a gente consegue se deslocar com facilidade para outros locais dentro do nosso arquivo do Excel. É aquele exemplo clássico, às vezes você tem uma imagem, um ícone, um botão em que você clica e automaticamente você vai para outro lugar ali do arquivo. Quando também a gente consegue com o hiperlink abrir algum site ou algum local da internet ou algum arquivo. Então tudo isso a gente consegue com o hiperlink. Outros recursos, a tabela dinâmica, por exemplo. A tabela dinâmica é aquele recurso que com facilidade a gente consegue resumir dados da nossa tabela. Então a gente pode ter aí uma base de dados, uma planilha com milhares de linhas, 100 mil linhas, 200 mil linhas, até milhões de linhas, né, de dados de informação, e a tabela dinâmica resume esses dados para nós, tira ali só os valores exclusivos que não se repetem, faz somas, médias, extrai valores máximos, mínimos, percentuais, tudo isso bem rapidamente, não importa aí a quantidade de dados, né? Temos também recursos ali que trabalham bastante com a questão de quando a gente precisa simular cenários, situações, gerar aí combinações de valores para tentar chegar numa hipótese aí bem aceitável, dependendo da análise que a gente quer fazer. Então essa questão de testar hipóteses, a gente tem ferramentas dentro do Excel como o Solver, a ferramenta do Atingir Meta, o gerenciador de cenários. Então são todos recursos ali que também possibilitam o computador fazendo ali essas simulações para nós. Então esse seria, tentei exemplificar aqui alguns exemplos de recursos que a gente tem dentro do Excel que possibilita essa automação das nossas tarefas. E também, como eu citei em primeiro lugar aqui, as fórmulas. Então, as fórmulas no Excel, até agora vou dar mais ênfase aqui, né, nessa live com relação às fórmulas, porque as fórmulas elas estão presentes em praticamente quase tudo que a gente faz dentro do Excel. Todas as automações, todos os nossos trabalhos, sejam dashboards, sejam sistemas ali inteligentes dentro do Excel, planilhas, as fórmulas sempre estão presentes. E as fórmulas, eu digo assim que é o primeiro passo ali, que mesmo que o seu nível de Excel não seja ali elevado, o seu nível de conhecimento, né, você tem poucos conhecimentos dentro do Excel, as fórmulas
são ali, fazem parte do seu primeiro passo ali dentro do Excel para você ir criando automações, fazendo cada vez mais ele vá trabalhando para você, né? E quando eu falo em fórmulas, só para a gente deixar bem claro aqui, a gente pode entender como fórmulas simplesmente quando a gente coloca ali na célula o sinal de igual e faz alguma conta, faz alguma operação matemática, seja ela mais, menos, dividir, multiplicação, ou colocar as funções, né? Que a gente tem muitas funções conhecidas, né? Que são a PROC-V, a função C, a gente tem a soma C, conte valores, média, a própria soma. Então, daqui a pouco, inclusive, eu vou citar aqui, até vou pedir para você anotar aí fórmulas que você já pode começar a fazer dentro aí do Excel que vai agilizar e muito os seus trabalhos. Mas, a princípio, vamos entender esse conceito de fórmula. Então, a gente pode entender como uma fórmula no Excel tudo que vem depois do sinal de igual. Então, a gente começa com o sinal de igual. Aí, o que é comum? A gente usar uma função ali dentro do Excel. Por exemplo, a função soma. Aí, a gente abre o parênteses, que é onde começa ali os argumentos da função que a gente tem que colocar dentro daquela função e, por fim, finaliza com outro parênteses. Então, tudo aquilo que vai entre os dois parênteses são argumentos para a função funcionar. Então, vamos deixar isso aqui mais claro, né? A gente pode entender essas funções, então, dentro do Excel. Vamos fazer uma analogia quando a gente cozinha alguma coisa. Então, sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, alguma comida ali, seja um bolo, por exemplo, a gente tem que separar ali ingredientes, que é a primeira coisa. Então, depois que a gente tem todos os ingredientes ali em mãos, a gente faz ali o processo da mistura desses ingredientes, tem todo o modo de preparo ali daquela refeição, né? Todo o modo de preparo. Então, trazendo agora para o Excel, a gente pode entender que as funções, elas são ali procedimentos prontos que já existem dentro do Excel. Então, a única coisa que o Excel pede, quando a gente ali entra numa função, são os ingredientes. São aqueles termos, né? Quando a gente entra numa função, que a gente abre o parênteses, logo embaixo dela aparece um textinho ali com um passo a passo. Então, são várias palavras, vários argumentos que a gente pode chamar, separados por ponto e vírgula. Ali seriam os ingredientes. Então, é só isso que o Excel pede. Porque o modo de preparo, fazendo aquela analogia, uma refeição, é o Excel que já vai fazer sozinho. Então, um exemplo. Nós temos a função soma. Então, vamos supor que eu tenho ali uma planilha com 50.000 valores para eu somar. Então, para isso, eu vou fazer a fórmula da soma. Vou colocar o sinal de igual na minha célula, digitar a palavra soma, que é a função soma, abrir o parênteses. Aí, quando eu abro o parênteses, o Excel só pede assim, ó, selecione os valores. Então, eu selecionaria todos os meus 50.000 valores, fecharia o parênteses e pronto. Então, automaticamente, esse procedimento pronto que existe dentro do Excel, que é a função soma, ele sabe que aqueles 50.000 valores, ele tem que ir lendo um por um e ir somando. Então, isso já está ali dentro, padronizado. Vou dar um outro exemplo bem simples. Por exemplo, a gente tem a função média. Então, eu quero a média. Se a gente faz na calculadora, por exemplo, uma média, lá você tem 3 valores. Como que a gente faria? Na calculadora, a gente soma esses 3 valores e depois a gente divide o resultado que deu pela quantidade de valores que eu tenho. No caso, seria o número 3 aqui do exemplo. Isso é o que a gente faria na calculadora. Já utilizando a fórmula média dentro do Excel, a gente colocaria o sinal de igual, média, e também só vai informar os valores, que são os tais ingredientes que eu falei aqui. A gente só informa os valores e pronto.
O Excel já sabe, já tem esse procedimento cadastrado ali, que ele tem que pegar esses valores, fazer a soma deles e dividir pela quantidade de valores que eu acabei informando. Então são dois exemplos bem simples que eu dei aqui, mas eles se replicam para qualquer fórmula, função que a gente tem dentro do Excel. E são mais de 500 funções que a gente tem dentro do Excel. Então, para cada uma, não importa, o PROC-V, que é muito conhecido, a fórmula C, todas elas funcionam nesse mesmo padrão. O Excel só pede ali os argumentos, que seriam os ingredientes. E ele, depois que faz todo o preparo disso, já nos informa ali o resultado pronto, que é o resultado final. Tá? Então, as fórmulas é o primeiro passo. É o primeiro passo para você fazer as suas automações. E como que a gente descobre, né? Porque quando a gente fala a palavra fórmula, muita gente até tem uma certa objeção porque remete ali à complexidade. Nossa, fórmula, putz, deve ser complexo, é um assunto complexo já. Mas na verdade não, elas estão aí para facilitar a nossa vida e o Excel facilita o próprio manuseio dessas fórmulas. Porque quando a gente entra ali numa fórmula, por exemplo, eu digitei a fórmula da soma, ele já aparece um roteirinho ali embaixo para mim que eu tenho que selecionar valores. Então essa é uma primeira diquinha ali que o Excel já facilita. A segunda coisa, dentro do Excel, quando a gente abre ali com a interface do Excel, a gente tem as guias ali em cima, os nossos menus. A gente tem uma guia que se chama Fórmulas. Dentro dessa guia Fórmulas, existe uma biblioteca de funções. Então, todas essas 500 funções, mais de 500 funções que existem dentro do Excel, ele já deixa tudo organizado ali, ele gera grupos, né, por categorias, vamos deixar assim mais específico, né? Então, por exemplo, tem aquelas funções que são relacionadas a datas, ou seja, fórmulas ali que permitem extrair o ano de uma data, o mês, o dia, descobrir qual que é o dia da semana, qual é o último dia do mês daquele mês, diversas formas pertinentes à data. A gente também tem o grupo das fórmulas matemáticas, as fórmulas financeiras, as fórmulas que mexem com o texto, para deixar, por exemplo, todo um texto em letra maiúscula, todo um texto em letra minúscula, um texto para ligar texto ou separar textos. Então, seriam as fórmulas de texto. As fórmulas, por exemplo, que fazem buscas de valores em outros lugares, em outras tabelas, que é o exemplo do PROC-V. A gente tem o PROC-X, PROC-H, as fórmulas índice CORRESP. Então, são todas elas que fazem buscas de valor, procuram valores em outro lugar. O Excel também já deixa agrupado ali. Então, tem vários grupinhos, as funções de lógica, que é a fórmula C, que é muito famosa, bem utilizada dentro do Excel. Então, já é uma segunda maneira de o Excel organizar isso, de facilitar para nós. Então, dentro dessa biblioteca, a gente consegue inclusive acessar essa biblioteca e pesquisar, fazer uma pesquisa dentro dessa biblioteca da fórmula que a gente quer. Ou mesmo se a gente quer descobrir se existe uma função que faz alguma coisa. Por exemplo, se eu digito ali um nome, procurar, o Excel já vai me listar todas as funções que estão relacionadas mais ou menos com esse assunto de procurar. Então, com certeza, ele mostraria o PROC-V ou outras que existem esse termo procurar. Então, é aí que você consegue também fazer a pesquisa de funções. Aí, quando você quer estudar, né, quer utilizar ali uma função, por exemplo, eu vi o PROC-V, então cacei o PROC-V ali, mas eu quero entender mais, porque quando a gente entra dentro da função do PROC-V, aparecem aqueles argumentos, são 4 argumentos que ele mostra para nós, que seriam aqueles ingredientes que eu comentei mais aqui um pouco anteriormente, para ele mesmo dar o resultado final.
E aqueles termos, ainda mais para quem não está familiarizado com a fórmula, às vezes parece estranho. É igual o primeiro termo lá do PROC-V se chama valor procurado. O segundo termo, matriz tabela. O terceiro termo, número índice de coluna. Então, para quem olha ali a primeira vez, vai, mas o que é isso? Então, quando a gente acessa dentro dessa biblioteca de funções, a gente acessa o PROC-V, a gente tem acesso ali à ajuda do Excel. Então, ele já fala ali para nós o que é cada campo ali do PROC-V, para que usa. Então, quando a gente acessa essa ajuda do Excel, até se você está conectado com a internet, muitas vezes tem um vídeo ele explicando ali como que usa. Então, tá vendo que é uma forma facilitada o Excel já deixa ali para nós. E você consegue montar a sua função, ao invés de montar ali dentro da célula do Excel mesmo, sinal de igual, a gente digita o nome da função e vai. Quando é o seu primeiro contato ali com a fórmula, você pode utilizar aí, acessar a fórmula dentro dessa biblioteca de função e você consegue montar a estrutura campo por campo nessa interface, onde ele vai explicando, ó, nesse campo ele faz isso, você tem que colocar isso aqui. Então, essa geral agora, esse resumo que eu tentei deixar aqui para você, é o fato de que a gente não pode se assustar de repente quando a gente escuta falar de fórmulas dentro do Excel, porque realmente elas facilitam e muito o nosso trabalho. O Excel não existe sem fórmulas. E fórmulas, apesar de às vezes parecer complexo, não é. Ele tem todos esses artifícios que nos possibilitam aí, com facilidade, interpretar essas fórmulas, essas funções. E agora, inclusive, eu vou até pedir para você anotar, que eu vou comentar aqui de algumas funções que elas são bem utilizadas dentro do Excel e que já vão te ajudar bastante, ainda mais para você, se você tem um nível aí não mais básico ali sobre o Excel, tem pouco conhecimento, não fez muitas planilhas, por exemplo, vai ser um ótimo passo porque vai te ajudar aí muito aí no seu dia a dia. Você vai começar a fazer o Excel trabalhar para você. E apesar de eu citar agora que são fórmulas simples, mas elas são bem utilizadas, não importa o seu nível de conhecimento e o nível o nível da automação que você vai fazer ali dentro do Excel, a sua planilha inteligente, o seu dashboard, o seu sistema, né, com formulários ali em VBA, não importa. Essas funções que eu vou falar agora acabam aparecendo alguma hora. Então não é porque, mesmo que você já tenha um certo nível de conhecimento, elas com certeza sempre vão aparecer e ser úteis para você. Então relacionei aqui, a gente pode começar falando da função soma mesmo. Então a função soma, super simples, simplesmente você vai selecionar todos os valores que você quer realizar ali o total e ele já vai informar automaticamente. Função soma. Temos a função média. A média também, ele só pede os valores. Então você pode ter ali uma planilha com 100 mil valores. É só você selecionar esses 100 mil valores e ele já vai informar isso para você. E a gente tem fórmulas de contagens. Até a gente pode acabar confundindo a questão de contagem com a própria soma. Mas são coisas totalmente diferentes dentro do Excel. Quando a gente fala em contagem dentro do Excel, não é soma, ele simplesmente conta valores. Então imagina ali que nós temos uma tabela de 50 mil linhas. Nessas 50 mil linhas a gente tem números. Então se a gente coloca ali uma função de contagem, ele
ele vai contar 50 mil números, que é a quantidade de números que eu tenho. Agora, se eu entro na função soma, ele não vai contar os 50 mil números, ele vai somar. Então, dentro do Excel, contagem não é soma. Simplesmente ele conta as células que possuem algum valor, seja ele nome, número, qualquer coisa. E essas funções de contagem tem umas 3 aqui que a gente acaba usando bastante. Então tem a função conte.valores. Então, conforme o nome diz, conte.valores, contar valores. Então é essa função que nessa tabela de 50 mil linhas, na hora que a gente seleciona uma coluna, ele vai contar os 50 mil valores. Então ela faz qualquer tipo de contagem, independente ali do conteúdo das células. Se é um texto, se é um número, se é uma frase, uma palavra, enfim. A célula não estando em branco, ele vai contar. Dentro dessas formas de contagem, a gente tem a conte.c. Então, agora, essa palavra C significa o quê? Condição. Então, quando a gente quer contar algo conforme algum critério, então, por exemplo, o exemplo que eu dei dessa planilha de 50 mil linhas. Vamos supor que eu tenho uma planilha que trata-se de vendas, por exemplo. Então, cada linha é uma venda realizada ali do meu banco de dados, por exemplo, ali de uma loja. E aí, cada linha é uma venda e tem informação de quem que vendeu, qual foi o vendedor. Então, eu tenho a minha coluna de vendedores. Então, eu tenho ali uma coluna de 50 mil linhas que dizem respeito a vendedores. Se eu quero contar a quantidade total de vendas, é a conte.valores. Agora não, se eu quiser contar a quantidade de vendas de apenas um vendedor, eu utilizo essa fórmula conte.c. Ou seja, agora eu quero fazer uma contagem, só que com um critério, uma condição. Então, por exemplo, se eu tenho lá o vendedor Luiz, então nessa conte.c eu vou selecionar essa minha coluna de 50 mil linhas e vou dar a condição, que eu quero que ele conte só onde estiver discriminado Luiz. Então, é uma fórmula que usa-se bastante dentro do Excel. Assim como existe também a conte.cs, que é onde eu tenho mais ali de uma condição que eu quero fazer a contagem. Então, por exemplo, além do vendedor ser só o Luiz, eu poderia ter mais uma condição envolvida que, por exemplo, sejam vendas realizadas apenas de um produto específico. Então, no caso, eu selecionaria também a coluna onde se estaria discriminado os produtos e informaria o critério qual produto seria. Então, tem essas fórmulas de contagens que são muito utilizadas. Além dessas fórmulas de contagem que eu citei aqui, a gente pode também ter soma. Uma simples soma também eu posso querer fazer somas que envolvem critérios. Por exemplo, eu quero somar a quantidade, tomando como exemplo essa planilha, né, que eu estou comentando aí de vendas. Então vamos supor que eu queira somar as vendas só do vendedor Luiz. Então note que não é a função soma que eu vou ter que fazer aqui, porque se eu entro na função soma, ele vai ali somar todas as linhas para mim da tabela. Como eu quero então só a soma de um vendedor específico, aí eu tenho a fórmula soma C. Então nessa fórmula soma C, eu seleciono toda a coluna dos valores, mas eu também tenho que informar a coluna dos vendedores, para informar que eu só quero os valores do vendedor Luiz. Então aqui eu estou exemplificando para você, citando algumas fórmulas que vão te ajudar bastante já a partir de agora, né? E são fórmulas que eu estou citando aqui que você vai indicar ali apenas os
ingredientes que eu chamo, são os argumentos. Então você vai selecionar, por exemplo, só em células ali para o Excel. É ele que vai fazer esse trabalho de fazer todo esse critério, essa soma específica, essa contagem específica, porque já faz parte, esse procedimento já está ali padronizado dentro do Excel. A nossa única função ali no caso é preencher esses campos da fórmula corretamente, que aí para isso, como eu citei, tem ali a ajuda do Excel. Você entra na interface ali da biblioteca de funções, você pode preencher esses campos por ali, porque ele vai te indicando o que é cada campo, tá? E a gente tem fórmulas, sem dúvida alguma, essas duas fórmulas que eu vou citar agora são, sem dúvida alguma, as fórmulas mais utilizadas dentro do Excel, que é a fórmula C. A fórmula C, ela é utilizada para quando a gente tem comparações para se fazer. Então, por exemplo, eu tenho ali, eu quero comparar, eu falo assim para o Excel, ó, A é igual a B. Faço ali uma comparação. Aí, se A realmente for igual a B, eu indico um caminho para ele seguir, algum procedimento. Ó, então, você me mostra tal resultado, ou você faz a soma de tais valores, você tira a média de tais valores. Poderia ser infinitas possibilidades. Aí, agora, se A não for igual a B, você vai para o outro caminho. Então, é através dessa fórmula C que a gente consegue fazer essas comparações. A gente sempre compara alguma situação e dá esses dois caminhos. Se essa comparação for ok, você vai fazer tal coisa para mim. Se ela não for verdadeira, não estiver ok, você vai fazer outra coisa para mim. Então, ela é muito utilizada, a gente acaba colocando ali, aplicando em diversas situações dentro do Excel. Então, quanto mais a gente utiliza dessas fórmulas, mais o Excel vai fazendo tudo automaticamente. E tem a segunda fórmula que é muito utilizada, que é a do PROC-V. O PROC-V, ele faz o quê? É uma função de busca. Então, a gente consegue procurar valores em outras tabelas. E o Excel faz essa procura para nós automaticamente. É só a gente dar uma referência para ele procurar. Por exemplo, tem a planilha de vendedores, de vendas, que eu acabei comentando aqui. Então, nessa planilha de vendas, vamos supor que eu quero pesquisar, cada venda vai ter um código, por exemplo. Eu quero pesquisar um código específico dessa venda e saber através desse código qual foi o valor vendido. Então, eu dou uma referência para o Excel. O Excel entra nessa tabela de vendas, ele procura já esse código para mim e já informa o que eu quero, por exemplo, o valor da venda. Poderia pedir para ele informar para mim quem que foi o vendedor que fez a venda, qual foi o produto vendido, ou seja, eu consigo procurar outras informações, pedir que ele traga outras informações dessa tabela em que ele vai fazer essa pesquisa, essa busca do valor. Só tem um detalhe muito importante, que isso é um detalhe que às vezes acaba gerando um pouco mais dificuldade no uso dessa fórmula, porque se você não se atenta a uma particularidade, essa fórmula acaba dando erro. E qual que é essa particularidade? Por exemplo, o valor que você tem como referência, que no caso que eu dei como exemplo, que seria o código da venda, a única coisa que a sua fórmula do PROC-V, que ele pede ali uma tabela para você selecionar, porque o PROC-V ele pede assim, primeiro eu quero a referência, então a gente dá o código da venda. Em segundo lugar, eu quero a tabela, onde que eu vou procurar esse código? Então é aí que está essa particularidade. Você precisa selecionar em primeiro lugar uma tabela, só que essa tabela que você vai selecionar para ele procurar esse código, como a sua referência é o código, essa tabela, a primeira coluna dela, obrigatoriamente tem que ser os códigos de cada venda, porque senão a fórmula não vai dar certo. Então você seleciona a tabela com o código de vendas em primeiro lugar
E aí, a partir disso, você vai informar ali dentro da função qual coluna que tem o valor que você quer buscar, que poderia ser o vendedor, que fez a venda, o valor da venda, o produto que foi vendido. Então, o PROC-V, ele é bem utilizado por causa disso, que a gente consegue trazer ali resultados, fazer com que o Excel procure informações em outras tabelas para nós. Pode ser até em outras planilhas. Então, agiliza bastante o nosso trabalho. A gente não tem o trabalho manual de a gente mesmo ficar acessando tabelas, planilhas e ficar ali procurando manualmente. Através de uma fórmula, o Excel já faz isso para nós. Entendeu? A questão de que as fórmulas são muito importantes e facilitam o nosso trabalho dentro ali do Excel. E o PROC-V é bem utilizado por causa disso. Inclusive, a gente consegue fazer comparações entre planilhas. Por isso que também ele é bem utilizado nas empresas. Porque às vezes a empresa já tem um banco de dados ali padrão, né? Único, matriz, só que esse banco de dados é alimentado sempre com mais dados. Só que às vezes, antes de pegar os dados novos e transferir para a base de dados matriz original, é feita uma comparação, porque a empresa quer que apenas sejam inseridos na sua base atual apenas dados que são novos. Dados que já existem são descartados. Então, é com esse tipo de finalidade que serve, né, a aplicação aí do PROC-V também. Ou qualquer função de pesquisa de valor dentro do Excel, que eu estou dando exemplo aqui do PROC-V, mas hoje em dia, inclusive, tem o PROC-X e a gente tem também as fórmulas índice e CORRESP, que também fazem o mesmo trabalho do PROC-V. Ok? E para finalizar, então, essa lista de funções, de fórmulas que eu estou passando aqui para você, que já vai dar para você começar a fazer as suas automações aí dentro do Excel, eu falei então da função soma, média, as funções de contagem, que seria conte valores, conte.c, conte.cs, as somas com condições, que seria soma C. Falei da fórmula C do PROC-V e agora, para finalizar, a gente tem duas funções que agilizam bastante o nosso trabalho, que é para discriminar ali o valor, quando você tem, por exemplo, essa tabela aí de 50 mil linhas, você quer saber o maior valor que existe nessa tabela. Então, para isso, você tem a fórmula do máximo, onde você vai selecionar esse intervalo todo de valores, as 50 mil linhas, e automaticamente o Excel já vai destacar ali para você qual que é o máximo valor. E por fim, já que existe o máximo, também existe o mínimo. Então, se você precisar ali do valor menor possível, o menor valor que existe ali naquela tabela, é só você aplicar essa fórmula do mínimo, que ele já faz automaticamente o trabalho. Ok? Então, é com as fórmulas, que é uma das maneiras que a gente consegue fazer automações dentro do Excel, e é um primeiro passo para você aí começar a fazer e desenvolver as suas planilhas inteligentes. E se você já faz aí planilhas, cada vez mais busque utilizar aí de fórmulas, sempre associadas aí aos recursos que ele tem disponíveis, que eu citei aqui. Temos o VBA, temos dashboards. As fórmulas sempre estão presentes e quanto mais a gente faz combinações entre as fórmulas e também entre os recursos, mais a gente vai deixando aí, nos tornando cada vez mais produtivos. Ou seja, aliviando um pouco o nosso lado ali com tarefas manuais que a gente acaba tendo no nosso dia a dia e vai transferindo ali pro Excel. O Excel vai fazendo parte ali dos trabalhos para nós. Agiliza bastante. Ok, pessoal? Então agradeço aí a presença de todos aqui e tenham uma boa noite e nos vemos aí na nossa próxima live. Obrigado.